Olá, pessoal. O Mundo Político está de volta das férias e traz uma análise de conjuntura, uma análise da política nacional neste momento. Destaque para as eleições da presidência da Câmara e do Senado e também gestão da vacina, avanço da pandemia, fatos que implicaram na queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro recentemente. Eu vou conversar com a cientista política Márcia Dias, ela é coordenadora do bacharelado da Unirio, no Rio de Janeiro. Márcia, obrigada por atender a gente, o Mundo Político, mais uma vez. É um prazer, sempre um prazer conversar contigo, Vivian. Márcia, vamos começar pelo Congresso, afinal hoje é dia de eleições na Câmara e no Senado. Nós temos lá uma disputa envolvendo Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo presidente de forma explícita, pelo presidente Jair Bolsonaro, e que tem como oponente o Baleia Rossi, que é do MDB. No Senado, nós temos a Simone Tebet com uma candidatura independente e enfrentando Rodrigo Pacheco, que não é tão explícito, mas também é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Lira e Pacheco são cotados para vencer essas eleições. Eu queria começar com a sua percepção da disputa e da influência de Bolsonaro para essa eventual vitória de Pacheco Pacheco e de Lira. Bom, nós temos aí movimentos muito conhecidos, muito tradicionais da política, né? A presidência da Câmara e do Senado interessa sempre muito ao Poder Executivo, porque é por ali que vai ter que passar e ser aprovados os projetos do Executivo e uma série de outros interesses que vão estar ali. Então, a coordenação entre Executivo e Legislativo é sempre muito importante. Então, a gente está falando da política como ela é, não é uma nova política, só para dizer isso, né? Eu também não gosto de chamar de velha política, porque não tem velha política, tem a política, né, das instituições liberais, que é assim que funciona na separação de poderes, né? Um poder existe para contrariar e impedir que o outro se torne autoritário ou que ceda as suas funções. Então, essa separação de poderes é necessária, mas para se governar, para a governabilidade, muitas vezes você precisa de um apoio maior ou menor, dependendo do que se pretende. Para reformas, por exemplo, reformas constitucionais, propostas de emenda à Constituição, você precisa de uma base de apoio mais larga. É claro que tudo isso depende da coordenação de quem que está no comando da casa. A gente vê aí, por exemplo, para lembrar como foi no início do mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? A gente tinha ali 2015, a Dilma apoiou um outro candidato, o Cunha ganhou a eleição, e desde o início a relação sempre foi muito turbulenta. E quando ele se viu em maus lençóis e viu que o PT não ia protegê-lo, ele entrou com pedido de impeachment da Dilma. Então, até para se proteger de um eventual pedido de impeachment, visto que tem 60 já repousando na cadeira do próximo presidente da Câmara, importa muito para o presidente da República que ele tenha aliados ali. E para isso ele está fazendo, né, a política tradicional, que é distribuição de cargas e promessa de verbas para emendas e que vão favorecer os candidatos. Então, a gente tem, né, neste primeiro momento, este é o quadro, né, e uma indefinição muito grande com relação à posição da oposição, ou se é oposição, ou se é candidatura independente. Parece que as coisas não se colocam de maneira tão clara, né? Acho que a gente está ainda muito pressionado. Diga. Uma parte sobre isso, o curioso é que a oposição, não é, que é aquela que faz o papel e que majoritariamente é o PT dentro da Câmara, está apoiando o candidato que é explicitamente apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois isso chama muita atenção e poucas pessoas, todo mundo chama atenção para isso, mas poucas pessoas param para avaliar. O que acontece, né? No Senado, o PT é um partido grande que precisa de espaço e ele estando na oposição, ele fica fora de qualquer coordenação do processo de políticas públicas.
Então, nesse momento, ali dentro do Senado, na Câmara menos, né? Na Câmara aí envolve outras tratativas, mas dentro do Senado, para a própria pauta do próprio partido, é preciso que ele ocupe posições de mando. Né? Ele não está fazendo uma aliança com o Bolsonaro, ele está fazendo uma aliança com um candidato que provavelmente prometeu a eles independência, dar a eles uma comissão importante para que eles possam tentar passar algo da sua pauta. Então é muito fácil, às vezes, você ficar na oposição simplesmente freando as ações do executivo e passar os próximos 2 anos sem interferir absolutamente no comando da política. Então, existem algumas comissões que interessam ao Partido dos Trabalhadores, até porque vai ajudar a confrontar diretamente o Bolsonaro. Então, uma pauta uma comissão de meio ambiente, uma comissão, né, de direitos humanos, pode ajudar a proteger, de uma certa maneira, o eleitorado do que vem por aí, que a gente está esperando, a expectativa que venha uma pauta de costumes para poder polarizar ainda mais a relação ao país, né, para 2022 ele ter aquele eleitorado cativo, radical, ao seu lado de maneira fervorosa. Então, é estratégia, não é? A gente não pode ficar no campo do não entendimento. O que o PT está fazendo ao lado de um candidato que o Bolsonaro também opta? Talvez ele, com a Simone Tebet, ele não tivesse essa abertura para poder ocupar uma comissão importante e poder fazer frente ao próprio Bolsonaro. Né? Sim. O Arthur Lira, ele é hoje o grande líder do Centrão na Câmara dos Deputados. Ele vai ser mais fiel ao Centrão ou ao Bolsonaro? O que se pode esperar de fidelidade de um personagem como Lira, né, que representa o Centrão? Hoje, o Centrão de hoje, né? O Centrão de sempre não se pode esperar fidelidade nunca. Né? Voltando a Dilma, a presidente Dilma, a gente viu isso, né? Ela contava com parte do Centrão para rejeitar a proposta de impeachment e não pôde contar, porque a traição não é a traição, é que esse termo também eu acho tão complicado. Eu acho que é o seguinte, o Centrão, ele ocupa um espaço que é o espaço da não política. Eu costumo dizer, você tem direita, você tem esquerda, e você tem um espaço que não é o da neutralidade, é o espaço da flexibilidade, do pragmatismo, do interesse político mais vinculado a cargos, a acumulação de poder e recursos para poder se manter no poder. E reeleição. Que é reeleição. É o espaço do Centrão. Então, ele vai ter o Centrão, este presidente da República, qualquer outro, desde que ele faça concessões. O Centrão é assim. Né? Não tem assim. Então, a quem ele vai ser mais fiel, o Arthur Lira, pessoalmente, ele pode até mudar a posição dele, ficar mais ao lado do Bolsonaro, mas ele não pode fazer isso tornando o Centrão insatisfeito. Ele vai ter que ser o mediador dessa relação. Ele tem um papel fundamental aí para fazer esse meio de campo. Então, não acho que ele vá ser mais de um ou de outro, porque ele não vai conseguir. Ele ficando ao lado do Bolsonaro contra o Centrão, ele não vai conseguir nada, porque ele não vai conseguir os votos necessários. E, de outra parte, se ele ficar ao lado do Centrão sem o Bolsonaro, né, eles perdem o apoio político que eles necessitam em termos de cargos e dinheiro. Então, acho que ele é o mediador. Ele é este personagem. Agora, Márcia, desde ontem, o presidente, mais declaradamente, o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está num embate com o próprio partido que deixou, na verdade, abandonou o Maia, é o que tudo indica, e depois disse que ia ser neutro, que abandonou o Maia por conta do apoio ao Lira. E disse que ia manter uma neutralidade, mas Rodrigo Maia teve uma reação a isso forte, falando em, afinal de contas, desengavetar, não é que estejam arquivados, mas, enfim, lançar mão de pelo menos um pedido de impeachment como uma forma de pressão.
ele está só esperneando, ou você acha que tem alguma efetividade nisso? Nós podemos ter uma surpresa até o fim do dia, fim da noite? Olha só, o que acontece é o seguinte, a gente precisa ver pelos olhos, pela direção correta. Eu não acho que seja o DEM tenha mudado de posição. Quem mudou de posição foi o próprio Rodrigo Maia, porque a posição do DEM é esta, né? Assim como a posição do PSDB, que ainda até a última hora quase que reverteu também aquela sua posição ao lado do Baleia Rossi e para a neutralidade. Então, assim, esta não é uma postura típica do DEM, se colocar anti-governo neste nível aí a não ser principalmente interessado no comando da casa, que é muito importante. Então, evidentemente, houve negociações entre o partido e o presidente da República, e a posição que está saindo do normal do Democratas é a do próprio Rodrigo Maia. Então, eu acho até mais provável que ele saia do partido, embora ele tenha trabalhado muito para o crescimento e para a consolidação da legenda nessas eleições municipais, é muito mais fácil, por conta da insatisfação com o peso político que a imagem de Jair Bolsonaro traz para o histórico político dele, do que ele apresentar um pedido de impeachment. Não acho que ele vai fazer isso aos 45 do segundo tempo, e mesmo que fizesse, se o presidente tem apoio suficiente para eleger os preferidos dele na Câmara e no Senado, por que ele não vai ter para barrar um processo de impeachment? Seria um enorme desgaste, né, ele ter para a oposição um pedido de impeachment que, além de tudo, não passe, né, que não seja aprovado dentro da Câmara, não seja sequer enviado para o Senado. Então, eu acho muito difícil, não está no perfil do Rodrigo Maia, talvez, não posso afirmar isso, mas eu acho que a insatisfação dele é muito maior com o partido, e embora seja difícil imaginar o que ele vai fazer, pode ir para o MDB, se fosse o caso, né, que ele é de grandes partidos, dificilmente ele vai para um partido pequeno, porque ele é o cara da política tradicional, da política liberal, então é mais fácil ele se encaixar em outro partido do que propriamente, ou não fazer nada, né? Se conformar com essa. Eu acho que Pode ser não também. é um tanto imprevisível o que vai acontecer, mas não acho que vai acontecer grande coisa, não, tá? Não tenho esperança. Bolsonaro, que pode sair vencedor dessas duas. Nós estamos falando mais da Câmara, porque a Câmara, as pautas são. As pautas que são do interesse do governo, elas têm. Né, o embate é maior lá, então coloca-se muito foco, mas naturalmente que tem também a possibilidade da eleição de Rodrigo Pacheco, que é nosso senador aqui por Minas Gerais, né? Mas o fato é que o Bolsonaro pode sair vitorioso se esses dois, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se elegerem. Mas, por outro lado, o Datafolha mostrou na semana passada que Bolsonaro sofreu aí uma perda de popularidade, fez uma relação com a gestão da vacina e com a situação, o avanço da pandemia, a situação de Manaus, enfim, a gravidade da situação no país, né, de uma maneira geral. E nós tivemos aí também, o Brasil ganhou um título de pior desempenho da pandemia, né? Uma entidade australiana fez a pesquisa. Como é que você avalia esse momento do governo, do presidente e dos recursos que ele tem, né? Como, por exemplo, as presidências da Câmara e do Senado, caso ele consiga eleger os seus candidatos, mas também os outros recursos que ele tem para enfrentar uma situação como essa, que leva a essa tese do impeachment, né, a possibilidade dessa tese ganhar força. Por enquanto, se ele consegue sucesso nessa eleição, nos seus candidatos preferidos e etc., que é o que deve acontecer, ele consegue um fôlego um pouquinho maior para poder, pelo menos, encaminhar. Se ele conseguir encaminhar algumas reformas que interessam muito ao mercado, né, ele pode ganhar outro fôlego, principalmente com o apoio da Câmara e do Senado.
né? Então, ele tem uma sobrevida aí garantida, mas nada vai mudar a personalidade dele, nem a situação que nós estamos vivendo, porque não são decisões na política que vão mudar a nossa vida cotidiana. A gente está diante de uma tragédia anunciada, né? Não sei se você lembra, quando a gente estava ainda em abril e maio, o primeiro estado a ter a situação agravada de maneira significativa pela pandemia foi o próprio Amazonas. Parece que a história se repete. A nova cepa vem de lá, essa nova cepa ela é certamente mais contagiosa, ela é, pelo que eu já li a respeito, mais próxima da nova cepa da África do Sul, que tem alguns agravantes, né? Ela é bem mais contagiosa, inclusive, que a inglesa, e tem mais força contra as vacinas e a própria imunidade adquirida com aquelas pessoas que já tiveram a doença. Então, contra isso, não tem Câmara na mão, nem Senado na mão que vão resolver. E eu não me parece que o presidente da República vai mudar de posição com relação à sua postura, né? O próprio Trump, em algum momento, acabou atenuando a sua postura, mas dificilmente, porque ele não pode fazer isso sem romper com esses 30% que são a sua âncora eleitoral, né? Então, ele dificilmente vai poder mudar de postura com relação à pandemia. Ele vai continuar no negacionismo. E a gente não sabe o que vai acontecer com este país nos próximos meses, porque se acontecer o que aconteceu, se a pandemia dessas novas cepas, agora com esse outro caráter, se espalhar da mesma maneira que no ano passado, a gente vai ter resultados talvez um pouco atemorizantes o suficiente para mudar a posição dentro da Câmara e Senado. O fato deles serem favoráveis num determinado momento ao presidente, dependendo do que ele fizer, tudo tem um limite, né? Dependendo da situação. Todo mundo está de olho em 2022. A gente está, embora não pareça, a gente está em 2021. Estamos na antessala do ano eleitoral. Se acontecer uma grande tragédia no Brasil, todas essas pessoas que estão no poder podem ser responsabilizadas em alguma medida. E aí, talvez as pessoas, não vai ser, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não vai ser uma fatura muito barata, vai ser uma fatura muito cara. Quem está no exercício do poder sempre tem a possibilidade de usar recursos para, digamos, tergiversar, não é? Para minimizar ou para aparentar, suavizar algumas situações, não é? Mas o fato é que, além da questão da vacina, e eu acho que, às vezes, Bolsonaro, aí eu vou entrar com a minha opinião, eu acho que ele aposta um pouco nisso, na capacidade de tirar o foco, e tanto é que, na semana passada, ele chegou a dizer que o povo não tem medo, mais uma vez, falar contra distanciamento social no momento em que a coisa se agrava tanto. Mas o que eu queria chegar mesmo na questão do auxílio emergencial e a combinação, não sei se podemos chamar isso de tempestade perfeita, mas a combinação desses problemas de gestão da vacina, com o avanço da epidemia e com o corte do auxílio emergencial, que era, inclusive, isso já vinha sendo falado há 2, 3 meses atrás, não é que que esses problemas deveriam coincidir. Eu queria saber como é que você vê como é que você vê daqui para frente os movimentos que ele pode fazer, principalmente em relação a essa área econômica. Você acha que ele pode recuar, que ele tem, por exemplo, apoiando esses presidentes, esses novos presidentes, ele vai ter mais margem de manobra para lidar com um outro tipo de auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, com as exigências de mercado, enfim. Como é que ele vai se virar nessa situação? Olha, a situação, a tal da tempestade perfeita a gente tem, né? Se a expansão do vírus obedecer à ordem natural das coisas né, e a falta de controle absoluto que a gente tem visto pelo país inteiro
né? Ou pelo menos na maioria dos estados aqui no Rio de Janeiro, São Paulo mesmo, a incoerência política de você manter, manipular as zonas, se elas são laranja ou vermelha, de acordo com o dia da semana. O cidadão comum ele é capaz de perceber que existe alguma coisa errada, né? Então, esse equilíbrio está sendo difícil também para os governadores entre a economia e a pandemia. E a gente já viu em outros lugares que não funciona. Então, a possibilidade de um agravamento nesse sentido, e também um agravamento das condições sociais, pode levar a uma situação de caos generalizado. Imagine as pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial, elas continuam, a grande maioria delas, desempregadas. A economia ela não vai funcionar da noite para o dia. Então, assim, quem pode evitar a rua, ela vai voltar a um período anterior que a gente tinha. Então, assim, as crianças indo para a escola, a gente não sabe no que isso vai... aonde isso vai desembocar. Então, assim, a tempestade que se arma, ela é grande o suficiente, e aí você vai ter que ter muita habilidade política, que não é exatamente o forte do Bolsonaro, para conseguir negociar com o Congresso, sem ter que, né, o tempo inteiro estar concedendo cargos e emendas e etc. A negociação política ela tem que se dar em outros termos. Então, ele repete frequentemente que não pode, né, que não pode furar, a não ser que ele decrete novo estado de calamidade, ele não pode furar o teto de gastos, e com isso ele não pode dar um novo auxílio emergencial. Num primeiro momento, eu acho difícil que surja da Câmara, né, alguma coisa nesse sentido, visto que eles vão entrar num período de lua de mel. Mas se a força das ruas, se começar a vir uma pressão muito grande, né, uma situação, por exemplo, como nos Estados Unidos, de avanço da epidemia, mesmo eles vacinando amplamente a população, ainda assim a coisa se agrava, a situação se agrava. Aqui no Brasil, realmente a situação fica muito crítica, então ele tem que lidar com os fatos, embora ele goste muito de lidar no plano das ideias e ache que agora pode entrar com uma pauta de costumes. A pauta de costumes não faz o menor sentido quando as pessoas estão morrendo, né? Então a gente tem uma situação aí que eu acho que a própria pandemia vai ser o grande desafio para essa aliança entre o governo e o Congresso. Porque, a não ser que o vírus resolva cansar e desistir de nós, o que não me parece que isso seja razoável, não aconteceu em nenhum lugar do mundo, mas a não ser que ele faça isso, o próprio governo e o próprio Congresso vão ser pressionadíssimos pelo aumento no número de mortes e pela saturação do sistema de saúde. Então, não é assim tão fácil. Hoje em dia a gente fica falando o tempo inteiro só desse assunto, eleição no Congresso, como se fosse acontecer uma mágica e solucionar todos os nossos problemas. Isso não vai acontecer. Pois é, nesse contexto aí que você está descrevendo, esse cenário, onde que entra a tese de que o que importa agora, e é a tese do Ministério da Economia, né? O que importa agora é retomar as reformas, né? Uhum. Até que ponto isso pode trazer pode complicar a situação ou trazer algum tipo de conforto e alívio para o governo? Sim, certamente. Se ele consegue implementar, o problema é colocar em discussão uma pauta de reformas no meio de uma pandemia de proporções gigantescas. Mas não foi possível em 2020, quando as proporções não foram tão grandes quanto a que se avizinha, então imagine agora em 2021. Mas que tipo de reforma pode chegar, né? Espera-se que são duas, né? A administrativa e a fiscal. O que mais se diz bom, os funcionários públicos têm que dar a sua dose de sacrifício. Ninguém fala em taxar grandes fortunas nesse país, né? Quem tem que pagar a conta é sempre o trabalhador. Imagine que você já tem aí uma grande parcela da população desempregada, subempregada, e aqueles que ainda têm algum conforto material também sejam confrontados por medidas antipáticas por parte do governo. A base de apoio se esfacela completamente. Então, me parece que tentar este caminho... mais facilmente ameaçado, é isso?
tentar esse caminho, eu acho que piora enormemente a situação do governo, pessoalmente a figura do Bolsonaro, que já está perdendo popularidade, e isso se torna ainda mais evidente quanto maior essa situação pandêmica se agrava. Então, nesse sentido, você está dizendo que o Centrão não tem compromisso em aprovar as reformas do Bolsonaro, caso eleja Lira. Eu estou falando dessa especificamente, da reforma administrativa, como modo de tentar minimizar o gasto público e fazer com que seja possível alguma outra forma de auxílio para ajudar os mais pobres. Porque isso é consenso, né? Ninguém pode dizer que realmente você pode deixar as pessoas que estão desempregadas e subempregadas a ver navios numa situação trágica como essa. Só que de onde que isso vai sair? Então, a reforma administrativa ela pode gerar... É muito difícil o Congresso concordar com mexer com o funcionalismo. A reforma administrativa depende de qual desenho que ela vai ter, mas pelo que está se falando, pelo que o próprio Guedes vem dizendo, né, o confronto dele é diretamente com o funcionalismo público. A outra reforma, que seria uma reforma que poderia corrigir muitos dos problemas que nós temos, principalmente por causa da desindustrialização, que é a questão da reforma fiscal. Essa teria mais chances de ser aprovada, de entrar um acordo aí entre executivo e legislativo, né, por quê? Porque dependendo do desenho com o qual ela vem, ela produz efeitos muito menos antipáticos e pode, dependendo de como ela for conduzida, ela pode vir a ser aprovada. Mas como a gente já viu muitas vezes nesse país, todas as reformas tributárias já feitas ou ensaiadas e etc., elas são limitadas sempre por interesses muito poderosos. Então, não acho que a posse ou a aliança com a presidência das duas casas vá simplesmente desaparecer com os problemas que existem e nem magicamente transformar o governo num governo hábil em lidar com questões políticas. Me parece que a gente já teve 2 anos, a gente já está na metade deste mandato, e se a gente olhar para trás, o que foi feito, tudo bem que a gente não considera nem que 2020 existiu, mas 2019, a gente não vê muita habilidade política para a condução de um processo de reformas que traga algum tipo de retorno a curto prazo. Então, é muito mais provável que venha uma tentativa de radicalização, que é seguir um modelo Trump, né, de radicalização, provavelmente não vai dar certo também, mas isso vai agravar muito a nossa situação. Então... Pois é, se há essa perspectiva de radicalização, não é? Eu fico pensando em termos de política externa. Nós tivemos aí uma ideia do que pode ser um enfrentamento com a China, mesmo que os órgãos oficiais, tanto chineses quanto brasileiros, digam que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas o fato é que a animosidade do governo brasileiro com a China está sendo, essa animosidade está sendo atribuída ao atraso, foi atribuído o atraso que aconteceu, a suspensão de envio de insumo, de vacina, enfim, todo aquele imbróglio que a gente acompanhou. E a gente ainda tem os Estados Unidos. Exatamente. E agora os Estados Unidos têm um novo governo com o Joe Biden, que teve uma vitória, foi um negócio emocionante, a vitória sobre Trump, apertadíssima, o país dividido, aquela tentativa de tomada do Congresso, aquela cena toda que eu, que já vivi muito mais que você, nunca pensei que eu veria, né? Não vi nada igual, mas o fato é que a pergunta é, essa situação pode obrigar a um recuo de radicalismo na política externa? Qual que é a sua impressão? Você fala em radicalismo, dentro, você estava se referindo por exemplo, pauta de costumes e algumas ações do governo internamente. Mas e na política internacional? No governo dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a pauta está caminhando para o lado oposto, né? Uma pauta muito mais progressista do que o Obama sequer sonhou. Então, né, aproveitando este momento de radicalismo no próprio país, né, nos Estados Unidos, eles
está puxando um pouco para um lado mais progressista, o próprio Partido Democrata, por parte de um membro que nem sequer estava entre os mais radicais, que tem uma postura até mais conservadora. Isso, evidentemente, o confronto com o Brasil vai ser principalmente na área de meio ambiente, né? Que é onde está ali uma trincheira importantíssima para o Bolsonaro, porque é a trincheira que envolve o agronegócio, que é aquilo que ainda está mantendo a economia minimamente funcionando de maneira razoável no Brasil. Então, desagradar esse segmento não está nos planos do Bolsonaro. Só que como que ele vai lidar com isso quando ele já não tem mais... você tem ali uma postura muito clara, né, de enfrentamento das questões climáticas por parte dos Estados Unidos, que antes era considerado aliado para o Brasil, e agora já não mais. Então, o Brasil já está numa situação de isolamento, já estava numa situação de isolamento, onde o seu único porto seguro era os Estados Unidos de Trump. Isso já não existe mais. Isso Ele não obriga tem. a uma mudança que pode ser, vamos dizer, meio esquizofrênica em relação ao comportamento interno. O Brasil pode ser obrigado a agir de outra forma externamente? Acho difícil. Acho difícil. Acho que a gente caminha para um isolamento maior. Porque eu não vejo... se a gente analisar o comportamento do Bolsonaro, ele é muito coerente ao longo de toda a sua vida política. O que ele é hoje não difere absolutamente nada do que ele era no Congresso, do que ele é o mesmo perfil. E do ponto de vista ideológico, ele faz algumas... ele não faz concessão, né? Então, e aí, nesse sentido, ele é muito mais coerente, vai ser muito mais difícil, porque ele vai ter que mudar, em primeiro lugar, o chanceler, porque com esse chanceler ele não tem a menor chance de fazer qualquer política diplomática com qualquer país do mundo que seja minimamente civilizado, né? Então, ele teria que trocar o Ernesto Araújo. E não me parece que isso esteja nos seus planos. E não me parece também que ele pretenda mudar de posição. Né? O que ele pode é tentar, obviamente, entrar em conflito com os Estados Unidos seria um tiro no pé. Mas entrar em conflito com a China não era o maior parceiro econômico? A economia brasileira dependendo fortemente desse relacionamento com a China, né? A brigar com os dois? Ter feito... Não, mas aí que eu digo, mas se a China... A China é ainda, né, evidentemente, um parceiro do qual se depende muito, tanto para a saída quanto para a entrada. Agora, por conta dos insumos, mas também para a saída da produção nacional, né, do pouco que a gente ainda produz, principalmente na área do agro. Então, assim, se a gente olhar para trás, e aí a ideia é retrospectiva mesmo, não me parece que ele vai mudar de postura com relação ao meio ambiente ou com a política internacional. E isso vai nos levar a um maior isolamento. Agora, pode parecer loucura, mas o que é razoável nesse governo? Onde é que a gente viu razoabilidade em qualquer atitude desde a posse? Eu queria, assim, um exemplo, porque não tem. Então, a tendência agora... Pode ser que se essa tese do isolamento se confirmar, se os Estados Unidos realmente começarem a pressionar muito o Brasil, vai ser facilmente ele vai ser colocado num processo de impeachment e vai ser afastado do poder, porque a gente sabe que há influência externa nos processos políticos internos. Então, não adianta nada a lua de mel agora, está dando tudo certo, elegeu o presidente da Câmara, do Senado, mas dependendo do que vier por aí, esse jogo pode virar. E talvez assumir o vice-presidente, se ele tiver uma postura, né, mais moderada, e certamente vai ter, porque é outra figura, né, haja chance mesmo de se ter um processo de impeachment novamente, embora esse instrumento constitucional esteja muito desgastado no Brasil. Só rapidamente, nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar passar. Você disse que certamente vai ter, se referindo ao Mourão, uma postura mais moderada.
é porque não sobraria espaço para outra coisa? É isso ou pela Certamente. figura do Mourão? Eu acho que o Mourão ele faz o jogo do Bolsonaro, enquanto ele é vice do Bolsonaro, mas ele independente de Bolsonaro, ele é um sujeito que pode vir a ter. Ele não é um louco, ele não é uma pessoa que vai. Me parece que ele pode ser muito mais interessante para a política mundial, porque ele talvez no comando ele faça com que a sua personalidade prevaleça. E aí certamente não é a personalidade do Bolsonaro. E se ele quer algum tipo de sucesso no governo, ele vai ter que adotar uma postura divergente daquela que foi daquela que ainda é a do Bolsonaro. Mas, por enquanto, o impeachment está no desejo da oposição. Restrito. Somente. Márcia, muitíssimo obrigada pela sua participação, por essa boa conversa, como sempre. Tá bom. Muito obrigada a você, sempre às ordens. Conversei com a cientista política Márcia Dias, ela é coordenadora do Bacharelado de Ciência Política da Unirio, no Rio de Janeiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, Vivian. Até logo.